Jornal da Mix. A gente já sabe, né? A gente torce para que a previsão esteja errada, né? A gente critica quando erra, né? Quando o meteorologista faz a previsão e fala que errou, não estava. Mas a gente está torcendo para que dessa vez esteja errado, né? Até porque a gente sabe que com essa situação de solo alagado, solo encharcado, a gente tem muito mais chance aí de deslizamento. Olha só, inclusive, a última medição do rio às 7 horas da manhã foi de 6,23 metros. Ele baixou 2 centímetros. Isso aí. Ou seja, quase nada, né? E aí aquilo que você falou antes, será que é por causa da barragem que abriu e tal? Então, né, é essa a nossa preocupação aí. Como é que vai ficar com mais chuva, uma vez que já temos aí esse nível do rio que não baixou do tanto quanto queríamos e solo encharcado. E sobre tudo isso a gente vai conversar agora com o professor Ademar Cordeiro, ele que é professor de hidrologia da FURB, né? Engenheiro de formação, mestre em recursos hídricos e doutor em engenharia hidráulica. Professor Ademar Cordeiro, está nos ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, Pancho. Bom dia, Gisele. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mix. Sim, estou ouvindo bem. Coisa boa, isso é importante. Primeira coisa que eu queria saber do senhor, eu queria saber da sua avaliação em relação a tudo que foi feito, né, pela Defesa Civil, principalmente na hora de decidir abrir e fechar as comportas, né? Todo mundo aprendeu direitinho, Ademar? Porque, para quem não sabe, né, o Ademar fazia parte da equipe do CEOPS e era o CEOPS que fazia todos os cálculos aqui relacionados a nível do rio, a necessidade de abrir ou não as barragens, enfim. E todo esse conhecimento foi repassado para o pessoal da Defesa Civil, pelo menos aqui de Blumenau. Quero saber se o pessoal soube fazer, se aprendeu a lição, Cordeiro. O pessoal aqui de Blumenau aprendeu bem a lição. Que bom. Mas o pessoal de Florianópolis não entrou nesse curso que eu estou fazendo, né? Verdade. Então, eles têm uma regra de operação lá que a gente, aqui do CIOP, sabe que na época a gente sempre tentou fazer uma regra de operação das barragens, mas era difícil porque não tinha um software específico. Agora nós estamos nas eras dos softwares, pronto, só saber usar. Então eu vou citar que tem o REC HMS, é um modelo americano, do Exército Americano, que eles estão elaborando, são profissionais lá, e eles colocam na internet como gratuito. Uhum. Então, o que a gente fez aqui para Blumenau, nas barragens, as duas barragens lá de cima, que quando tem um evento até 120 milímetros, assim, a regra que eles adotam está correta, porque eles adotam assim, quando o Rio do Sul está com 5 metros e pouco, eles fecham todas as comportas. Uhum. Mas acontece que quando uma chuva é maior que 150 milímetros, eles deveriam ter uma segunda regra, de não fechar 3 comportas, desde o início do evento, porque já se sabe de antemão que ela vai verter se chover esse volume. E vertendo aí perde o controle da coisa. Verte, né? É muito pior quando verte do que deixar 3 comportas abertas. Então, aí a gente faz o modelo, esse modelinho mostra bem isso. Então, e a barragem norte, claro, estava com problema, né? Então, a barragem norte não dá nem para avaliar assim, porque devia ter sido operada bem antes. Ah, com certeza, né? E, infelizmente a gente está nessa situação desde 2014, ou seja, desde que houve aquele problema com os indígenas lá, que estão brigando pelos direitos deles também, a gente tem que entender isso também, né? Ou seja, há uma dívida aí do poder público em relação às terras indígenas que são alagadas, né? Quando a barragem entra em funcionamento, quando a barragem de fato represa a água, isso já desde os anos 90, né? Enfim, ou seja, é um problema histórico que está para ser resolvido, esperamos nós que esteja para ser resolvido de uma vez por todas, né? O Cordeiro, o que nos preocupa agora é essa chuva que está chegando, né? Eles estão falando aí em volumes de 40, 70 milímetros aqui para o Médio Vale e um pouco mais até para o Alto Vale, algo em torno de 100, 140 milímetros lá para o Alto Vale nesses 2 dias, nesta segunda e na terça-feira. E aí a gente tem que levar em consideração que
tanto Taió quanto Ituporanga estão vertendo ainda, ou seja, estão com a capacidade, né, completa, praticamente estão lotadas, né, estão cheias de água, e José Boatê não está vertendo mais, mas está com 90% da capacidade comprometida. Além disso, o nível do rio aqui em Blumenau estabilizou, está praticamente em 6,25, 6,20 desde ontem à noite, né? Esse cenário preocupa, né? Porque é muito parecido com o cenário que se formou na semana passada, quando tivemos a terceira enchente e a maior delas, por acaso, né? Aqui o nível, eu estava acompanhando quando abriram a comporta, ela levou 15 horas para chegar aqui. A água lá de cima. Então, esses 6,20, a água deixa de sair de lá até aqui, ela veio com uma velocidade muito grande. A gente estimava em torno de 17, em 15 horas ela chegou aqui. Então, quando chegou, se você perceber aí, às 22 horas, 23, ela estabeleceu em 6,28. Exato. E isso aí já a água estava chegando aqui. Então ele permaneceu no 6,28, 6,25, aí agora voltou a baixar. Então o efeito da barragem já está passando. Quer dizer, a água da barragem chegou o pico, já começou a descer de novo. Então esse é o lado positivo, né? Que poderia ter aberto as duas comportas no mesmo tempo, mas parece que teve problemas técnicos, não foi por questão hidrológica, né? Exatamente. E agora, essa chuva que a Gisele estava comentando ali, que não é culpa eu não sou meteorologista, né? Então, eu estava no Instagram aí, tinha um monte de gente acompanhando a minha e eu coloquei uma previsão ali que não deu certo, mas eu não sou meteorologista, né? Sim. Eu sou hidrologista. Mas a primeira previsão que teve, que era em torno de 60 milímetros, choveu 120. Foi a primeira chuva que ela causou a primeira enchentezinha. Lá no dia 4. Então, Lá no dia 4 de outubro. Exatamente. Então, é evidente que preocupa essas previsões, né? Claro que eu faço a previsão sempre em cima, baseado em quando chove, mas de qualquer forma isso é preocupante, porque você tem aí as barragens cheias lá. E como eu falei, quando verte, a vazão é muito maior do que você abrir as 4, 5, no caso 7 comportas. Então é preferível baixar bastante agora que está seco, abrir as comportas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. As 7 barragens abertas dá 170 metros cúbicos por segundo. Essa barragem que foi aberta aqui de José Boatê, uma comporta é 200 metros cúbicos por segundo. Caramba, é muita coisa. Então, uma comporta dessa faz para 7 lá de Taió. Então, eu estava comentando esses dias, né, que o prefeito disse que ia atingir Blumenau. Não atinge. A água que vem de Taió não vem para cá. Quando vem, porque está a 28 horas de distância. O impacto assim, é quando menor, aquela né? água chega aqui, Blumenau já está baixando. Então, ela não tem influência nenhuma para Blumenau. Agora, a preocupação é com eles no Alto Vale, né? Pois é. Porque se chover esse volume, a barragem que tem mais influência aqui em Blumenau já está aberta, né? Esses 200 metros cúbicos por segundo já estão saindo, né? E lá estão fechados, não está saindo praticamente só pelo vertedor. Então é recomendado, claro, que abra pelo menos 3 ou 4 comportas, né? Por que é bom abrir? Porque o volume não é grande que sai. Muita gente está preocupada com esse volume das comportas, tem que estar preocupado com o volume que sai do vertedor. É isso que dá a enchente lá em cima, ocorreu mais ou porque o vertedor teve uma altura de 2 metros e pouco aí de altura. Isso é um aspecto que chamou atenção, porque a impressão que eu tive, Cordeiro, é que nesse episódio não houve tanta preocupação com o vertimento das barragens, né? Parece que eles fizeram de propósito, e a impressão que dá, por mais que seja uma operação controlada, entre aspas, como eles falam, que não há risco, você perde o controle, né? E além de perder o controle, você tem maior volume de água. É isso que eu não entendi, eu não imaginava isso, não sabia que o vertimento em relação ao volume da água é pior do que abrir as comportas. Seria preferível, então, abrir as comportas do que deixar vertendo agora, nesse momento que o rio já está baixo, aqui em Blumenau, por exemplo, né? Exatamente. Não, o que eu ouvi, assim, que não existe risco da estrutura, de rompimento. Esse risco não existe, Exato. Porque a barragem está bem estruturada e o vertedor serve exatamente para isso, para a água não passar em cima da barragem e passar pelo vertedor. Nas 3 barragens funciona assim. Aliás, todas as barragens funcionam assim, né? Você tem o vertedor, que é para quando você
no caso ali, quando enche, tu não tem mais controle, né, praticamente. É isso que é o toda a água problema. que chega vai vertendo. Então, o risco que eles falam é o risco de rompimento. Agora, a operação da barragem é outra coisa, né? Porque uma vez que verte, né, Ademar, você perde o controle, justamente isso. Você não tem. Vai verter e vai vir aquela água que vai passar sobre o vertedouro. Você não tem controle, você não tem como fechar o vertedouro. Você fecha as comportas, né? Ali você tem o controle, né? Por isso que o vertimento é tão complicado, vamos dizer assim, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Aqui, né? ó, exatamente. Eu dou um número, assim, verteu 2,20 m por aí, né? A vazão exato. que passa para o vertedor é quase 650 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, é 4 vezes mais do que as 7 comportas abertas. Não é pouco, é muito. Então, a água que saiu do vertedor, ele é muito maior do que a água que sai pelas comportas. É isso que eu quero dizer, que assim... É pouca água que sai pelas comportas, então pode deixar aberta, que não vai ter influência quase ao mínimo 3 comportas que eu falo, né? Professor Ademar, bom dia também. Agora, muito se falou a respeito da questão da importância da barragem de José Boatê no nível que o rio chegou aqui na cidade de Blumenau. Até agora a barragem já está aberta, com uma comporta aberta. Eu pergunto para o senhor, dentro da experiência que o senhor tem, né? O que isso mudou? O que poderia ter aumentado? O que a gente poderia ter uma enchente maior aqui na cidade de Blumenau se não tivesse sido fechadas as barragens? Até para que a gente tenha uma experiência para as próximas oportunidades também, porque infelizmente a gente convive com enchente de vez em quando aqui na nossa região, né, professor? Eu fiz uma simulação junto com a equipe, mas assim, baseado, porque a gente tem que ter uma entrada de água. Aí você tem esse modelo, né? Ele bota a entrada da água e aí você vai abrindo, fechando a comporta e vê o volume da barragem que tem, pode assimilar aquele volume. Então, na enchente de 84, ela teria 2,5 metros a menos aqui, se tivesse a barragem construída. Uhum. E a enchente de 2011, em todos os... Se você vê aonde ela não é controlada para barragem, que foi Rio do Sul, Itaió, Timbó, ela teve uma enchente similar à de 84. Certo. E então ela daria, essa enchente de 2011, ela deveria dar aqui, se não tivesse a barragem, 15,5 também, como 84. E ela deu 13. Então, quer dizer que ela tem um controle, assim, máximo, né? Quando chove 200 milímetros, quando chove menos é menor. Uhum. Mas nesse caso aí, diminuiu 2,5 metros. Assim, deu 13 metros, era para dar 15,5. Isso porque em 2011, só para explicar direitinho, Timbó passa o rio Hercílio ali, né? O rio Benedito. Né? Benedito. É o rio Benedito. Ou seja, que não tem influência da barragem, né, Ademar? É por isso que dá para fazer essa comparação, né? Porque Timbó teve uma enchente semelhante à de 84, em 2011, e aqui a gente teve 2 metros menos, né? Mais de 2 metros até. Sim, e Rio do Sul também não tem não tem influência da barragem norte, né? Uhum. Então eu peguei esses dois porque as duas não têm influência. Sim, entendi. Rio do Sul não tem e Benedito também. Entendi. E aí, então, essa enchente aqui em números de nível deu um pouco menor, né? Então se pode estimar aí que porque assim, a barragem em si, mesmo que as comportas estavam abertas, ele estava segurando água. Sim. Segurava bastante, porque a entrada da água era muito maior do que o que estava saindo, mesmo com as comportas abertas. Então ela estava funcionando, claro que não totalmente, mas parcialmente estava funcionando. Então pode-se estimar ali que pode ter causado em torno de 2 metros a diminuição do nível aqui, nesses eventos. Por quê? O primeiro evento já armazenou um pouco d'água, ele segurou já o pico mínimo que deu aqui, ele podia ser um pouco maior. Assim, todos esses 5 eventos, né? Essa onda ali, com as comportas fechadas, né? Ia dar um pouquinho mais a influência. Mas, assim, se for se estimar, em torno de 2 metros a influência aqui, nessa enchente aqui. Principalmente no último pico, né? Que já estava fechada, né? Certo. Professor... Deu 10,76.
Professora Ademar, a gente sabe que ali, em relação a Taió, houve até uma questão diplomática ali, né? Que o prefeito pediu para abrir a barragem, abrir as comportas, né? Para liberar um pouco da água. Eu queria saber exatamente qual é a influência dessa comporta fechada em relação ao evento que aconteceu em Taió. Se tudo que choveu lá, independente de estar fechado ou aberto essas comportas, se a cidade também ficaria alagada como ficou, ou se a situação poderia ser amenizada se realmente tivessem sido abertas essas comportas antes de subir ainda mais o nível do rio. Então, como eu comentei antes, né, que a Defesa Civil Estadual poderia ter 2 regras de operação. Ela tivesse dado um pouco menor a enchente lá, se eles tivessem deixado 3 comportas abertas todo o tempo. Agora, aquela regra na hora ali, porque não deu, quando ele pediu para baixar ali, já tinha dado o pico da enchente, né, maior, né? Pois é. Que, mesmo que aí o radialista do local ontem me perguntava assim, pô, como é que abriram as comportas e o nível continua baixando? Aí eu falei para ele, é por causa do vertedor, que o vertedor tem um volume muito grande. E ele estava baixando de nível no vertedor, e a vazão que estava diminuindo no vertedor, ela era maior do que as comportas abertas. É um cálculo um pouco difícil para entender, mas é isso. Não, mas deu para entender. Deu. Então, a vazão que está baixando, por exemplo, estava baixando 100 metros cúbicos por hora, que chegou a 600 metros cúbicos por hora nos vertedores, né? E, como eu falo, a vazão que sai pelo orifício é muito pequena. Então, considerando assim, se tivesse deixado 3 comportas abertas todo o tempo, aí sim poderia ter um pico menor de enchente lá. Uhum. Compreendido. Doutor Ademar, agradeço muito a sua participação, trazendo mais informações aí em relação às barragens, né? Todo mundo fica sempre com aquela dúvida se de fato a coisa está funcionando ou não está, se está sendo feita como deveria ou não. Enfim, o fato é que, de fato, se a gente não tivesse essas barragens, a gente estava embaixo d'água até agora, eu não tenho dúvida disso, né? De certa forma, de qualquer forma, ela está ajudando, né? Isso que é importante, né, Ademar? Sim, sim. E o lado positivo também, agora vou colocar um lado positivo da Defesa Civil Estadual também, é a instalação da telemetria. Aham, a verdade. gente tem o controle, toda a bacia, a telemetria funcionou muito bem. Então, toda essa parte que a gente fez o controle, que acertou nas previsões aqui, graças à telemetria funcionando muito bem. Que é nova, né? Foi investido lá e que o CIOPS tinha, né? Que foi tirado, né? Exato. Então, essa telemetria funcionou muito bem e a gente teve o controle do sistema todo no vale. Inclusive, eu fiz previsão, o pessoal pediu para Taió, na segundo pico lá para Rio do Sul, no Instagram que me pediram lá, eu fiz até isso. Por quê? Porque eu tinha as informações, dados, né? né? Exatamente. Então, esse é o lado positivo que a gente tinha informação. E vai ter pro próximo também. São cerca de 30 ou 40 estações, né, que foram instaladas aí ao longo de toda a bacia, né, Ademar? Tem bastante informação. Muita informação. Isso a gente não pode negar, que informações tem agora. É a tecnologia aliada à experiência, né? Exatamente. Estamos falando com um homem experiente que está usando a tecnologia, é isso aí. Sim, claro, né? Tem que ter experiência também, né? Não adianta ter a tecnologia se você... não saber usar. Eu tenho experiência, eu cheguei no CO aqui em Blumenau em 1995, Era né? tudo mato. Eu lembro que tinha um sistema de fax que recebia uma imagem de satélite por dia, por exemplo, né? Não tinha telemetria. Era só observador, né? Agora você recebe imagem de satélite a cada 5 minutos e tem 40 estações telemétricas. Então isso é a tecnologia. A tecnologia vem para ajudar, né? Só vem para ajudar, não tenha dúvida. E só para encerrar, o senhor já falou, o Pancho já tem... Eu não, o Raiz lá, eu não tô nem aí. Só para dizer sim ou não que a gente tem que ficar tranquilo. As pessoas ficam com muito medo que vai estourar a barragem, vai vir tudo vai descer tudo, mas não, elas têm estrutura então para aguentar, né, professor? Não, isso pode acreditar, não tem perigo nenhum. É porque essas barragens não são feitas igual aquelas de Brumadinho, não dá para comparar com aquelas, né? Tem gente que compara. Aliás, saiu um vídeo lá de Taió também, fake news, né? Que estava estourando. Mas assim, perante a estrutura, a segurança da barragem, eu não tenho
quer dizer, não tem perigo nenhum, porque Maravilha. a barragem é bem feita, né? O que existe, às vezes, é que nem agora, né? A comporta pode estar não funcionando. Mas aí por Abrindo, falta de fechado em pé, manutenção, né? alguma Mas coisa. aí, Mas não a estrutura da barragem que vai romper. Isso Maravilha. não existe, né? Isso E quem tá falando é o não tem Ademar, esse perigo. é o Ademar Cordeiro, que é graduado em Engenharia Civil primeiro, né, Ademar? Depois que foi para hidrologia. Sim, eu sou graduado em Engenharia Civil e eu visitei todas essas obras, Ah, né, ao então. longo da minha Poxa. caminhada aqui também, né? Então, nisso eu entendo também, né? Não é só hidrologia, por causa disso, né? Do curso de Engenharia Claro. Civil, e eu visitei todas essas barragens. Então, a segurança delas é garantia total, né? A não ser que venha um terremoto, né? Que dá um abalo sísmico aí é diferente, O né? problema, graças a Deus, a gente não tem. ainda não Ainda não, temos, pelo amor né? de Deus, né? Mas Ainda agora- não temos isso, Chega. né? Vamos dormir tranquilo agora. Muito obrigada, professora Ademar, por estar aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira, trazer todas essas informações. E uma ótima semana para o senhor. Obrigado aos ouvintes, obrigado por vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv, EAD, é semipresencial, é do seu jeito. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.